ainda acho que a internet estava um pouco incipiente. Se ele vivesse hoje, não sei, vivesse não, se ele escrevesse ele hoje, não sei qual que seria a postura em relação a esse texto, mas a ideia de que a net, ele chama de net toda uma rede de relações de informação, né? Qualquer rede de relações de informação. Mas acho que hoje a gente pode falar da internet em si, que seria uma net, que seria um espaço hierárquico, né, também vertical da internet, controlado por grandes empresas, grandes portais, em que o conteúdo é direcionado. Eu acho que a grande parte da internet que a gente vive hoje, você vai entrar, vai no Google, ele vai te direcionar para certos conteúdos, né? A web, que seria espaços horizontais na internet, né, de troca horizontal de informação. E o que ele chama de contranet, que seriam espaços, inclusive, de ilegais, criminosos dentro da internet. E esses espaços, então, da contranet e da web, seriam também armas para serem usadas para criar espaço de liberdade, né, para a própria taça. Deixa eu ver aqui. Tá, então, a ideia geral por trás disso é assim, a gente deveria primeiro parar não só de pensar em revolução, mas parar de desejar a revolução. Só parando de desejar uma revolução e pensando nessa ideia de construir liberdades aqui e agora, né, a gente poderia chegar a algum lugar. Por que se importar em lutar contra um poder que é pura simulação, né? A ideia é esquecer disso e trabalhar o que ele chama de revolução de todo dia, né? Mudar por espaços e por condições aqui e agora, nesse momento onde eu estou, onde eu possa fazer alguma diferença. Ele fala que por mais que as lutas mesmo uma revolução social, uma revolução política não deram certo, essa nossa ânsia por liberdade, por festividade, por felicidade, pelo maravilhoso, nunca vai terminar, né? Ele até usa uma expressão sufi que é não importa quanto vinho nós bebamos, nós carregaremos essa sede por toda a eternidade, né? Há uma ânsia por liberdade que ele não vai abandonar, e a ideia é não ficar nessa luta contra uma histerese, contra um fantasma, batendo em algo que não existe mais, que não está aí, mas procurar por uma revolução do cotidiano, do dia a dia, né? Tentar criar pequenos grupos, pequenos espaços em que você possa fazer a diferença mesmo e transformar, né, que seja a sua vida ou a vida de alguém ou algumas vidas ao teu redor. Então, aí ele aponta algumas táticas que podem ser usadas, algumas táticas negativas que geralmente são acompanhadas com algumas positivas, né? Então, por exemplo, o ensino é de certa forma um fator condicionante do sistema e do governo e da situação que a gente vive. Então, ele coloca uma reação negativa a isso seria, por exemplo, um analfabetismo voluntário, né? E a negação do próprio sistema de ensino. Mas há alternativas positivas, como, por exemplo, ele coloca a educação em casa, que nos Estados Unidos é bem comum, né? Até o hacking, né, ele coloca como uma alternativa de ensino ou de aprendizado que seria contra o sistema, né? Outra questão política, quer dizer, a negação do voto. Não votar seria uma posição. Ele fala que a apatia política hoje nos Estados Unidos ela atingiu muito, pelo menos 50% das pessoas não vão às urnas, né? Ela consegue gerar um abalo nesse sistema de voto democrático que os anarquistas clássicos, que sempre fomentando o não voto, não conseguiram. Quer dizer, o pessoal não vai votar não porque tem uma consciência política de que não deve votar, mas que por uma apatia, né?
me interesse mais por isso. Mas não quer dizer que isso deva ser descartado, quer dizer, é uma força a ser aproveitada. E uma alternativa positiva a isso seria a criação de pequenas redes políticas pequenas, né? Quer dizer, resolver problemas políticos mais localmente, de uma maneira mais prática, mais rápida, né? Por exemplo, é o que se faz grupos assim, né, que estão tentando resolver situações mais dentro da comunidade. Outra questão do trabalho, né, porque ele fala assim, a gente tem que ficar muito ligado no que está oprimindo realmente a gente. Muitas vezes a gente acha que o governo está oprimindo, há uma pressão do sistema, da política legislativa, mas a gente muita gente, o trabalho oprime mais muita gente do que a própria política legislativa. Você vê muita gente reclamando que tem que acordar para ir trabalhar e a vida dela é horrível por causa disso, porque todo dia ele tem que acordar e ficar 8 horas no trabalho e voltar para casa, né? Então é uma pressão muito mais forte do que talvez uma lei governamental, algum tipo de privação que o governo impõe a ele. Outra coisa mesmo... Então, essa ideia do trabalho, ele coloca uma alternativa negativa o boicote ao trabalho, trabalhar embriagado, ele fala, algumas coisas, sabotagem. Mas alternativas positivas é trabalhos que não se encaixam no sistema, né? Esse trabalho informal, mas não esse trabalho informal que também já está mapeado e tal. Ele coloca até cultivo de maconha, né? Trabalho clandestino e tal, como atividades que seriam invisíveis comparadas a greve geral, por exemplo, que seria uma reação tradicional da esquerda contra a perspectiva da exploração do trabalho. Então, ele cita várias dessas aqui, né? Cita a questão da igreja, né? Que é uma recusa ele diz, uma recusa à igreja pode ser simplesmente assistir televisão, não fazer nada, mas também há possibilidade de novas posturas místicas, espirituais, que estão aí, também não tão encaixadas com essas ideias New Age, assim, também, que está toda comercializada, mas o discordianismo é uma ideia, por exemplo, né, de que há uma ligação não com o sagrado, mas com as próprias pessoas, né, que se religue através da religião. A questão da família, que eu já falei também, que é a ideia de que uma recusa da família, quer dizer, pode ser simplesmente você se separar, viver sozinho, mas também viver em bandos, sei lá, grupos de pessoas numa casa e que não se condicione como uma família tradicional, ou um espaço tradicional, né, de vida, assim, como a sociedade quer impor, conservador, no caso. E aí, então, as ideias para se chegar numa TAS, tem alguns pontos que ele coloca, que é, primeiro, liberação psicológica. Se a gente quer pensar em liberdade, quer pensar em chegar em espaços de liberdade, a primeira coisa que tem que fazer é se considerar livre. Tem que assumir que você não pode brigar pelo aquilo que você não conhece. Então, se você vai atrás de liberdade, você minimamente ainda tem que conhecer a liberdade e saber. O coração não pode desejar o que não conhece, ele fala. Então, e a ideia de que uma transformação, talvez uma transformação psicológica, uma experiência de pico, uma experiência qualquer, dentro de momentânea, em algum lugar, ela pode fazer sentido para uma vida toda, né? Talvez você possa passar a vida toda participando de um movimento político, mas uma única experiência pode transformar a tua vida, transformar a tua postura ou a postura de alguém, né, pela vida inteira. Outras duas coisas que ele coloca que são necessárias para a TAS acontecer, essa ideia que ele chama de contranet, ou essa rede de informações clandestina, ela tem que se expandir, quer dizer, por mais vezes, por mais espaços de interação e de troca de informações sem passar sem que o governo, o sistema ou qualquer instância opressora consiga controlar isso, consiga no mínimo ver isso, e que o sistema continue trabalhando da maneira que está, né? Quer dizer, operando nessa mesma situação de espetáculo, de simulação. Então, assim, com ações locais, pequenas, momentâneas,